Paz do Senhor, irmãos. Houve aqui um probleminha aqui, eu estou corrigindo aqui com os irmãos. O estudo que nós vamos apresentar hoje, né, vai tratar sobre escatologia, é uma continuação daquilo que nós estamos estudando lá na igreja. Então eu quero iniciar esse estudo aqui hoje apresentando duas coisas distintas, né? A questão da dispensação, que foram as épocas que o ser humano viveu em relação à sua interação com Deus, e depois uma visão mais dentro do livro de Daniel, que é uma questão dos reinos, últimos reinos que nós temos estudado, né, para fins de escatologia. Dentro do entendimento, nós precisamos entender uma coisa muito interessante, tá? Baseado no que Lucas escreveu, Lucas capítulo 16, versículo 16, na verdade ele está registrando um discurso numa palavra de Jesus. Jesus diz o seguinte: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar a sua entrada nele. O que esse texto aqui está apresentando? Qual a intenção de Lucas, né, registrando a palavra de Jesus, traz a respeito desse conteúdo aqui? É que houve épocas em que Deus usava homens, falava a homens com um determinado objetivo. E à medida que esses objetivos eram alcançados, Deus mudava também a forma de interação. Nós vamos entender aqui dentro das questões das dispensações que Deus se relacionou sempre com o homem a partir do momento em que o homem passa para uma outra etapa de entendimento, né, uma nova forma do homem agir nesse mundo, e Deus vai também interagindo com este homem. Então, a primeira dispensação que nós conhecemos é a dispensação da inocência, né? Gênesis, quando Deus cria o homem, quando Deus vai fazer a sua obra-prima, né? Deus coloca ali no Jardim do Éden um homem perfeito, um homem sadio em todos os sentidos, e ele era também sadio no sentido de ser inocente. Então, o agir de Deus na vida desse homem, Deus visitava esse homem todos os dias, né, lhe dando ensinamento, trazendo a ele instrução, mostrando a ele as novidades, uma vez que Adão não foi criado uma consciência plena, né, mas como era ser humano, como nós somos, ele tinha a capacidade de entendimento e conhecimento progressivo. Então, cada dia, Deus ensinava alguma coisa que para ele era nova. Então, Deus agia dessa forma. Até que, em algum momento, né, dentro do jardim mesmo, a serpente vem e vai interagir com este casal, interagir principalmente com Eva, né, e faz com que um jogo de palavras daquilo que Deus tinha falado com Eva se tornasse um questionamento no entendimento de Eva. Uma coisa é ter consciência, outra coisa é ter entendimento. Na consciência, nesse sentido aqui, é saber definir claramente o que é certo e errado e poder decidir pelo que é errado, né? É você discernir claramente aquilo que pode e não pode, é o poder da decisão. Então, no Jardim do Éden, no tempo da inocência, eles não conheciam o outro lado, quer dizer, o lado do pecado, o lado do erro, o lado da transgressão. Tudo que eles faziam, tendiam para estar sempre certo. Até que um jogo de palavras, quando a serpente chega para Eva e fala: olha, mas Deus, ele disse para vocês que vocês se tornariam conhecedores do bem e do mal porque vocês são diferentes dele, né? E ele talvez não queira que vocês sejam igual a ele. E começa a confundir a cabeça de Eva, né, lá dentro do jardim. E quando Eva, junto com seu esposo Adão, transgride, né, o pecado da desobediência e come do fruto, então isso a partir do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que há um despertar na consciência do ser humano que passa a saber avaliar o que é certo e o que é errado.
Esse tempo, né, da dispensação da consciência também pode ser entendido como um período da aliança adâmica, né? Quando Deus está ali aliançado com Adão. É muito bom destacar, irmãos, eu gosto sempre de falar, que embora Adão tenha vivido a transição entre a dispensação da inocência para a dispensação da consciência, né? Saiu da inocência e se tornou agora um pecador, Deus não trata ele com ira. Né? É muito comum a gente ver pessoas quando falam da queda do homem e na hora que vai relatar que Deus está entrando no jardim procurando um homem e Adão se esconde atrás de algumas coisas, parece que alguns pregadores gostam de denotar a ira de Deus, a raiva de Deus, um Deus que vem para punir, mas não é nada disso. Né? Deus ali sabia muito bem que o homem poderia pecar. Para isso, a própria Bíblia diz que o cordeiro morto, ele foi antes da fundação do mundo. Antes do homem ter sido projetado, Deus já sabia que em algum momento o homem poderia pecar. Então Deus não se irou com essa ira que nós imaginamos, né, uma ira na visão humana, mas Deus entra no jardim. E aí eu gosto de frisar isso, porque uma coisa é eu dizer, e Deus entrou no jardim do Éden e procurou, o homem disse, onde estás? E outra coisa é eu mudar o tom de voz e mostrar o carinho de Deus entrando dentro do jardim, procurando aquele ser que ele disse que era a perfeição da sua criação, e dizer, Adão, onde você está, Adão? Olha o tom de voz, como muda o sentido do texto. E é nisso que a gente precisa entender. A transição da dispensação da inocência para a consciência, onde Adão vai viver esta experiência, Deus não se ira com uma ira, né, para querer destruir, mas pela justiça de Deus, porque Deus já tinha anunciado ao homem, Deus então tem que tirar o homem agora do jardim do Éden e levar o homem para fora. Por quê? Dentro do jardim do Éden tinha ali duas árvores, uma da consciência do bem e do mal e a outra da árvore da vida. Se o homem permanecesse dentro do jardim e fosse lá, se tornaria um homem imortal. E Deus sabia que um homem, agora em consciência, um homem na prática do pecado, como Adão tinha se tornado um homem pecador, se ele fosse agora um homem imortal, a situação ficaria muito complicada, né, para o próprio homem, não para Deus, mas para o próprio homem. Então a história continua, né, vai caminhando o decorrer do tempo, até que a geração de Adão, ela se desenvolve, cresce e chega a um homem chamado Noé. Né? Nós conhecemos a história de Noé. Deus vem, né, a Noé e dá a Noé um pacto, né? Faz uma aliança com Noé de salvar sua família através da arca. E a partir desse momento, quando Noé sai da arca, nós, pela Bíblia, uma nova forma de interagir com esse homem. E aí nós chamamos desse novo período de interação entre Deus e o homem como dispensação do governo humano, a partir de Gênesis capítulo 8. E aí nós vamos observar que o homem agora ele vai constituir, né, o governo, o homem vai constituir liderança, o homem vai desenvolver o poder de estar à frente de um grupo de pessoas e dando ordens e recebendo a autoridade desse grupo. Isso fica muito nítido lá em Gênesis capítulo 11, quando nós observamos a história da Torre de Babel. Né? Quando Nimrod ele propõe ao povo a construção da Torre de Babel e ele é atendido. Né? E ele quer fazer uma torre que pudesse tocar ao céu. Claro que eles sabiam que uma torre jamais tocaria ao céu. Eles conseguiam ver fisicamente que era impossível, mas qual a ideia ao céu? Ela deveria ser tão alta que quem estivesse muito longe poderia ver e não se ausentar para tão longe a ponto de que onde todos estivessem pudesse ter aquela torre como referência. Então essa é a ideia da Torre de Babel ser uma torre que tocasse o céu. E o homem passa a ter domínio,
né, sobre essas regiões e sobre essas famílias e sobre esses grupos de pessoas. Então começa a se desenvolver a ideia de governo humano. E Deus agora vai tratar com o homem desta forma. O homem entendendo que é o governo do próprio homem. A quarta dispensação, né, vai tratar sobre uma aliança que Deus faz com um homem chamado Abraão, né, na verdade Abrão, quando Deus chama ele, tira ele da terra onde ele estava, junto com a família, um homem idólatra, um homem que comercializava imagens, né, um homem que tinha uns costumes totalmente fora, né, dos padrões, né, que nós estipulamos como um padrão de um homem de Deus, mas Deus olha esse homem e vê nele condição de depositar nele uma confiança específica. É interessante que ao chamar Abrão para essa nova aliança, né, ele faz um pacto que dessa aliança Abraão se tornaria pai de uma grande nação com uma missão exclusiva, a chegada do Messias. Então, essa quarta dispensação, ela está baseada na chamada de Abraão, né? E Abraão se torna ali o patriarca desse povo que nós hoje chamamos o povo judeu, né? Então, a dispensação Abraão, é interessante eu abrir aspas aqui, porque parece que Abraão foi o primeiro homem a ser chamado por Deus para lhe servir. Isso não é verdade, né? Eu trouxe um estudo há pouco tempo, e eu talvez semana que vem eu vou aplicar ele novamente aqui, sobre dízimos e ofertas, né? Abraão, quando ele acaba de lutar com o rei, ele vai ter uma conversa, vai ter uma interação com um homem chamado Melquisedeque. E a Bíblia vai dizer que esse Melquisedeque, ele já era um homem sacerdote, temente a Deus, da qual Abraão vai lá e deposita, né, a fidelidade do dízimo. Então, Deus faz um pacto com um homem chamado Abraão para um objetivo, dentro da linhagem que Deus queria para trazer o seu filho. Mas outros homens, como nós vemos agora, Melquisedeque, né, que já pela história nós observamos que há muito tempo antes de Deus trabalhar, né, com a vida de Abraão, Melquisedeque já interagia com Deus, tanto é que ele já era sumo sacerdote de Deus. Então, dentro do propósito da escatologia, nós pegamos essa dispensação patriarcal para nós entendermos que a partir de agora, Deus, né, nesse novo período, vai agir como homem através de uma visão patriarcal. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó vai ao Egito, né? Do Egito sai posteriormente sai uma nação dividida por tribos. Cada tribo tem o seu líder, né? O nome do seu patriarca que foi para dentro do Egito. E essa ideia de comunidade patriarcal fica dentro também da ideia escatológica que nós precisamos. Ok? Então, nós entendemos que essa quarta dispensação é a dispensação patriarcal por causa do chamado de Deus a um homem, Abraão, para uma missão específica. Mas Deus, anteriormente, de forma distante de Abraão, na mesma época e até anterior, já interagia com o homem. Tanto é que aparece na Bíblia um homem chamado Melquisedeque, onde Abraão dá a ele dízimos. E o próprio Melquisedeque abençoa, né? É bom frisar isso, abençoa Abraão, tá? Por suas atitudes. A quinta dispensação, que é importante nós entendermos, é a aliança que Deus fez com Moisés. E aí nós vamos entender que é a dispensação da lei. Quando o povo sai do Egito, vai para a terra, vai para o deserto, depois de atravessar o Mar Vermelho, Deus leva Moisés a um monte e lá dá as leis. É claro que no decorrer dessa caminhada no deserto, Moisés, que tinha uma grande habilidade, Moisés era um homem muito sábio e exclusivo para aquela missão, por isso Deus não deixa ele morrer quando ele nasce, né? Leva ele para dentro do Egito, dá a ele conhecimento em muitas ciências dentro do Egito, capacitando ele para no futuro ele dirigir um povo.
né? Depois leva ele para o deserto, depois que ele mata o soldado dentro do Egito, mais 40 anos ali aprendendo, né, os pormenores do deserto, os detalhes do deserto. Então Moisés foi um homem capacitado intelectualmente dentro do Egito, mas ele foi experimentado no conhecimento do deserto também. Por isso o povo foi também muito bem sucedido enquanto caminhava no deserto, por causa dos 40 anos de Moisés dentro do deserto. Então, quando eles partem para o deserto, depois de atravessar o Mar Vermelho, Deus dá a Moisés, lá no monte, os 10 mandamentos. E no decorrer dos dias, dos anos que Moisés vai conduzindo o povo, baseado em um conhecimento que Moisés tinha, já de um código que nós chamamos de Código de Hammurabi, ele vai desenvolver, ele pega a base do Código de Hammurabi e vai usar e desenvolver a lei de Deus para o comportamento deste povo a partir daquele momento. Então, a quinta dispensação é a dispensação da lei. O homem agora estava interagindo com Deus a partir da lei. E essa lei abrangia a forma como o homem deveria ofertar a Deus, a forma como o homem deveria dizimar a Deus, deveria praticar os ritos de celebração, como que o homem deveria se portar na sua comunhão dentro de casa. É muito interessante que era também muito detalhada esta lei, embora tenha sido, né, feita há tantos e tantos anos atrás, mas ela já era bem desenvolvida. Então, Deus vai tratar com este homem agora, depois que Moisés recebe a lei, tá, com aquilo que nós chamamos da dispensação da lei. Né? Deus agora já sabe que o homem tem leis para cumprir. O homem sabe que Deus vai exigir o cumprimento dessas normas. E aí as coisas vão ficando diferentes daquilo que eram nos tempos dos seus ancestrais, quando não existia ainda uma lei definida, escrita, um código a ser cumprido. O homem olhava para Deus, questionava, perguntava e recebia de Deus uma orientação. E agora não, o homem tem escrito no papel o código de conduta que Deus queria. Então nós vemos que essa lei ela vai estar aplicada ao homem até quando surgem então a nova aliança, né, que é a aliança da graça, que nós chamamos a dispensação da graça. A partir do momento em que Jesus, o Cristo, entra no cenário, né, do mundo, ele vem a este mundo, ele cumpre, né, o seu surgimento neste mundo, vem para cumprir, e ele cumpre com muita eficácia, com excelência, tudo aquilo que foi falado a respeito dele, do Gênesis até o último profeta. Então Jesus, ele vem e ele vai criar, né, essa nova forma de Deus interagir com o ser humano. Muitos chegam a chamar essa dispensação da dispensação eclesiástica, né? Porque depois de 30 e poucos anos aqui nesse mundo, Jesus volta e surge a igreja, né? E nós estamos já como igreja neste mundo aqui há mais de 2000 anos, ou aproximadamente 2000 anos. Então é interessante a gente entender essas etapas que o homem vai experimentando no seu relacionamento com Deus e como Deus também vai interagindo com o homem. Então essa sexta dispensação é a dispensação da graça, que alguns vão chamar de dispensação da igreja. Então nós também temos uma outra dispensação, que é a dispensação do milênio. Mas essa dispensação do milênio, ela não está ainda iniciada, porque nós estamos na sexta dispensação. A sexta dispensação é a que nós estamos vivendo. Falta ainda o cumprimento da sétima, mas a sétima é a dispensação do milênio, né? E nós vamos entender posteriormente como que se dará e como será essa dispensação. Então nós entendemos aqui, irmãos, que foram 7 dispensações que o homem teve no seu relacionamento com Deus, né? Na verdade, 5 já teve, a sexta é agora, que nós estamos vivendo, a história da igreja, e a sétima é a do futuro. Amém? Então nós vamos entender, a partir de agora, uma outra coisa muito importante, né? E voltando ao livro de Daniel, já que nós entendemos que Deus se relacionou com o homem por vários períodos de forma diferente, sobre o período dos 4 últimos impérios mundiais.
Tá? Então nós vamos entrar aqui e fazer apenas uma introdução sobre os 4 últimos impérios que Deus, né, permitiu que acontecesse, até porque Deus está no controle de todas as coisas, a partir de uma visão que Daniel tem lá no capítulo 2 do seu livro. Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia, ele teve uma visão e não sabia qual era o sonho, a interpretação desse sonho. Então ele chama vários sábios e somente Daniel consegue fazer essa interpretação. A visão de uma estátua que Deus tinha dado em sonho a Nabucodonosor, e essa estátua simbolizava algumas coisas importantes que vão implicar na história da humanidade, na história do homem, né, que nós vamos chamar de homem, o homem gentílico, o homem gentil. Já falei anteriormente que Deus trata, né, com 3 classes para o ser humano: judeu, igreja e gentil. Tá? Então, dentro dessa ideia do gentil, claro, está o Antigo Testamento. Né? Então, eu não poderia tratar a igreja nesse contexto, porque Daniel está tendo uma interpretação para uma revelação que está no Antigo Testamento. Então, naquela época, a igreja não existia ainda. Então, era o povo gentil e o povo judeu. Então, dentro desse contexto, a visão de Daniel está abrangendo os 4 últimos grandes reinos que o mundo conheceria sobre o domínio do povo gentil. O povo de Israel, muitas das vezes, esteve submisso. Na verdade, todas as vezes esteve submisso a esses reinos. A visão Daniel começa a destacar o seu texto, né, a partir do capítulo 2, versículo 31, da seguinte forma: Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. Terrível não no sentido de feia, mas terrível no sentido de grandiosa. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e os de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como plagana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Então, Daniel vai dizer para o rei o que ele sonhou, e também vai dar ao entendimento o que é a interpretação deste sonho. Interessante que no capítulo 7, Daniel vai ter o rei vai ter uma outra visão e vai tratar sobre animais, né, que vai ser também um complemento a esta visão do capítulo 2. Sobre essa questão do capítulo 2, eu quero apenas destacar aqui que os 4 tipos de materiais, né, que foram vistos nessa visão se tratavam de 4 reinos. Né? Cabeça de ouro, ela tinha um significado. Ali no capítulo 2, versículo 32, apontava para a Babilônia. Capítulo 2, versículo 32 ainda, o peito de prata, né? Os 2 braços ali simbolizando o Império Medo e Persas. O ventre de bronze, simbolizando a Grécia. As pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro, simbolizando Roma. E os 10 dedos dos pés, né, simbolizando o futuro reino do anticristo. É interessante que aqui se dá o domínio de uma nação sobre outra. Na Babilônia, como um império, né, coroado pelo ouro, né, pela grandeza, pelo esplendor dela, mas ela cai, né, mas ela é substituída por um reino inferior. Por isso vai tratar
o peito de prata está abaixo e a qualidade do material é inferior. O ouro é superior à prata. E o Medo e Persas foram, na verdade, duas nações que se coaligaram, que se uniram para derrotar o Império da Babilônia. E depois surge a Grécia, que é o Império menor, que acaba vencendo também a Grécia vai vencer o Império, essa coalizão que ficou dos Medos e Persas. Posteriormente, né, os anos vão se passando, os impérios vão caindo naturalmente. A Bíblia diz que não há império que subsista para sempre, a não ser o império do próprio Deus. Então Roma surge e vai subjugar a Grécia. E ela é mostrada aqui com as pernas de ferro. Na próxima sexta-feira nós vamos tratar melhor isso aqui, apenas uma introdução. E depois, 10 dedos que vão tratar de um material muito simples, né, que é o ferro e o barro, que simboliza o anticristo. Amém, irmãos? Então, eu fiz aqui uma analogia sobre as dispensações e agora eu fiz uma introdução sobre a visão de Daniel, que nós vamos detalhar melhor na próxima semana. O estudo de escatologia ele é muito longo, né? Se a gente fosse tratar aqui com todos os detalhes, não daria tempo, deveria levar muito e muito tempo. Mas é importante os irmãos acompanharem, né? Os vídeos vão ficar salvos lá na minha página, no meu canal do Facebook, Pastor Rogério Santana. Eu quero pedir aos irmãos que entrem lá no Facebook, procure o canal, se inscreva, faça lá, né, a sua inscrição, acione também o sininho para poder você receber as atualizações dos vídeos, que são todos eles com o propósito de ajudar na edificação da sua vida, tá bom? Qualquer dúvida, irmãos, que os irmãos tiverem, eu vou passar meu telefone, pode passar um WhatsApp para mim, que eu vou estar trazendo essa resposta, né, ou o argumento com muito carinho, tá bom? O número do meu telefone é 998332829. Vamos orar e eu peço aos irmãos que continuem compartilhando isso, né, também lá no Facebook. E 22 horas nós estaremos nos reunindo novamente à distância para o nosso culto, o culto doméstico, tá ok? Que Deus abençoe a todos. Pai querido e santo, muito obrigado, Jesus. Eu te peço, Deus, que este assunto, que é um tanto confuso, um tanto complicado, seja, Senhor, inspirado ao coração dos teus filhos, de modo que o Senhor consiga revelar as tuas verdades, Deus, nos corações. Eu te agradeço pela vida de cada um, Deus, que está continuamente, Senhor, buscando conhecimento, porque são pessoas que nos ajudarão, Deus, nas lutas deste mundo. Deus, não há como lutar neste mundo se não conhecermos a tua palavra, sem conhecermos, Deus, os teus projetos. Nós queremos, Deus, que o Senhor seja sobre nós, sobre a nossa casa, a casa dos nossos irmãos. A sua bênção repouse, Senhor, de uma forma muito especial. Deus, nos dê, Senhor, daqui a pouco, um culto doméstico também cheio da tua presença. Receba a adoração da tua igreja, cada louvor, e seja, Senhor, o teu nome glorificado, em nome de Jesus. Amém.